Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando ele acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs da Paróquia Imaculada Conceição, queridos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, de alguma forma estão ligados a gente aqui da paróquia, né? O evangelho de hoje, completo de ontem, você que rezou conosco, logo vai perceber. Foi a parábola do administrador infiel, esbanjador, que usa de inteligência, esperteza, eu preferi dizer sabedoria, para fazer amizades e ser recebido quando é demitido da administração. Aqui Jesus explica sem rodeios e sendo muito direto. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Esta palavra é libertadora, porque a gente vive numa cultura, parece, tão marcada pela corrupção, né? Tem até um ditado popular que eu detesto. Quando alguém comete uma pequena corrupção, fala que deu um jeitinho brasileiro. Para a gente é uma vergonha que o nosso país seja conhecido assim, porque os fins justificam os meios, um pequeno jeitinho é justo. Nenhum pequeno jeitinho é justo. Quem quer amar, não se assuste com a expressão que eu vou usar aqui, porque ela está muito fora de moda no mundo de hoje. Mas quem quer amar tem que aprender a ser austero consigo mesmo. Senão não vai amar. Quem quer educar os outros tem que aprender a ter um tipo de austeridade consigo, porque senão eu falo muito bonito para um filho, para um aluno, para um afilhado, para um sobrinho, para uma criança da catequese, mas quando ele vê os meus gestos vão na contramão do que eu falo, às vezes a partir das coisas pequenas. Um grande desonesto, enrolador, um estelionatário, começou a falar pequenas mentiras. Talvez ainda a criança não foi corrigido e foi crescendo com esse vício terrível. Um ladrão que usa dos meios, às vezes, de cargos públicos, né? Nosso país dá esse espetáculo triste da corrupção na política, mas não é só na política. Talvez começou passando a perna num companheiro, se dando bem injustamente num negócio. E não pode ser assim. Quem é fiel no pouco vai ser no muito. Se eu, padre, se eu, cristão, comprometido na comunidade, sou infiel numa pequena coisa, não me iludo. Quando tiver oportunidade, se não me converto, serei infiel também nas grandes coisas. Há ainda um versículo que eu quero comentar com vocês, que também pode curar essa humanidade doente do nosso tempo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará os outros. O outro, perdão. Diz com todas as letras. Vocês não podem servir a Deus
e ao dinheiro. Pesado, né? Então eu não posso ter dinheiro. Não, não é nada disso. Eu preciso de dinheiro para viver e até para servir as pessoas, mas eu não posso servir ao dinheiro. Se o dinheiro está a serviço das pessoas e do bem, esse dinheiro é bendito. Se o contrário, é maldito. Para a gente não ficar também se divagando em abstrações, abre os olhos, meus irmãos. Temos duas guerras de grandes proporções acontecendo no mundo, entre a Rússia e a Ucrânia, com todos os atores envolvidos ali, né, nos bastidores, uma guerra por procuração, os analistas dizem, e também com as suas devidas nuances entre Israel e os palestinos. A Rússia está ganhando, a Ucrânia está ganhando? Não, as duas estão perdendo. Milhares e milhares de mortos, rios de dinheiro. Palestina e Israel. A Palestina está ganhando, Israel está perdendo, ou vice-versa. Não, os dois perdem. Perdem muito. Quem ganha? Quem fabrica e vende arma. O dinheiro que vem com a fabricação e venda de armas, que mata multidões, seja honesto, esse dinheiro pode ser bendito? Nunca será. Quando o dinheiro não serve, ele é maldito. Jesus pegou pesado aqui, alguém dizia que Jesus era muito exigente, ou quando vemos um exemplo de um São Francisco de Assis tão austero, consigo mesmo e com os outros, no lidar com os bens materiais, dizem que eles eram radicais demais. Eu sou da opinião contrária, sabe? Vendo quanta desgraça o apego aos bens materiais tem feito, por exemplo, nessas guerras, eu acho que Jesus pegou até leve aqui, né? Nenhum de nós tem dinheiro para comprar essas armas e nem poder de decisão para evitar ou causar uma guerra dessa. Mas você lembra do primeiro versículo que eu disse aqui? Se eu sou fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Se eu sou infiel no pouco, eu serei infiel no muito. Se eu estou apegado ao dinheiro, eu me faço escravo dele. Tendo uma conta milionária ou não tendo condições de pagar as contas que eu faço. Porque gasto mais do que posso por ganância. O apego ao dinheiro não se trata tanto do tamanho da conta bancária. Claro que alguém que tivesse coisa demais tem mais responsabilidades e desafios nessa área, mas o pobre materialmente não é necessariamente pobre de espírito. A gente que é pobre, então, serve muito para a gente esse evangelho. O pobre ganancioso é rico no coração, é apegado, serve ao dinheiro. E o rico também que não partilha é escravo daquilo a que se apega. O bem material. Queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse sábado, dia a ela dedicado, para que nos ensine a, como ela, usar de tudo que Deus nos deu. E não é só dinheiro, e nem é em primeiro lugar dinheiro, embora esta figura materialize a doença do mundo em que a gente vive, apegado, preso, mas não é só dinheiro. As coisas, os talentos, os dons que Deus nos deu, colocar todos ao serviço dele e dos irmãos, e nunca ao contrário. Servir das pessoas para ter coisas, para acumular. É o que te pedimos com fé, ó Virgem Mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Imaculada Virgem Maria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.